tarde a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Rafael, estou há 4 anos atuando na Logsmart, tenho 17 anos na área de logística, na área industrial, né? Hoje eu atuo como head comercial e especialista em produto na Logsmart. A Logsmart ela é um parceiro Infotech, ela tem alguns produtos já de casa, né? Alguns produtos como o WMS, o YMS, o YMS Boa, e obrigado. também um Safety Move, né? Que movimentação é relacionado a IA. Tem 13 anos de mercado já e ainda temos também ali a fábrica de software. A gente costuma dizer que é um oceano azul, né? Ainda não se tornou um oceano vermelho. Apesar de termos grandes concorrentes ali no setor de WMS, as empresas elas não entenderam ainda o quanto que isso é eficiente e o quanto a aplicação da tecnologia ela ajuda no dia a dia, né? Então tem muita empresa ainda que não está informatizada. Então perdendo muito tempo ali em relação a papel, relacionado a Excel, e o controle não é igual, né? Hoje a gente tem aí grandes players mudando um pouco da área que nós estamos, trabalhando com fulfillment. Qual que era, antigamente, o usuário, ele ia na loja para comprar o produto, pagava-se até mais caro. E por que ele fazia isso? Porque ele queria ter o produto na mão, né? Ele queria já comprar e já sair com aquele produto. Hoje, a logística, você compra de forma online e você tem lá em 3 horas recebendo o produto. Isso só é possível através de um sistema de gestão, né? Então, a gente não encontra isso com grandes facilidades. A gente tem empresas, a logística no Brasil, ela ainda é muito deficiente. Então, encontra-se muitas empresas pequenas que estão em ascensão, em crescimento, que ajudam esses grandes players, mas elas ainda não foram automatizadas, elas não têm ainda tecnologia de ponta para conseguir atender, né? Então, a gente encontra bastante oportunidade aí no mercado. Hoje em dia o mercado ele é bem competitivo, né? Então o ponto de entrega, né, a necessidade do produto na ponta, seja ela de uma fábrica, seja ela de uma plataforma, ela é essencial, né? Então se eu faço uma solicitação e no momento que eu for separar esse produto, encontrar esse produto, eu não o acho, ou ele não está curado, ele está numa planilha, eu tenho um armazém grande, o que acontece? Eu vou perder aquele cliente, eu não vou ter tempo hábil do meu parceiro me entregar o produto, então isso traz uma ineficiência muito grande para o processo, né? E muitas das vezes, ter esse produto em mãos é essencial para o projeto, né? É crucial para aquele momento. Então, perder esse time, perder essa gestão, é algo que não faz mais sentido, né? E quem não está se adaptando, vindo para a tecnologia, colocando um WMS, um YMS, ele nunca vai trabalhar sozinho, ele sempre está alinhado a um ERP, ao WMS, ao YMS, a um TMS, ele sempre está alinhado a outros sistemas que são essenciais para uma boa gestão de estoque. A gente já estamos com algumas ações em andamento, né, das quais estão trazendo muito resultado. Então, antes do IA chegar na ponta no usuário, ela precisa estar dentro do nosso back-end, né, ela precisa estar dentro do nosso sistema. Então, hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando o IA, né, então temos IAs específicos para cada processo. Então, vou dar um exemplo de um. Hoje nós temos uma IA que trata do código-fonte do nosso produto. Então, aquela IA, ela auxilia o nosso desenvolvedor a trabalhar dentro do código-fonte. Então, ele tem toda a expertise dele, tudo aquilo que ele precisa passar para construir esse rastro do código. No entanto, a IA, pela expertise e pelo treinamento que ela já tem, ela vai avaliando se aquele processo está correto e dando dicas para ele se lá na frente ele vai encontrar algum problema, se tem um outro caminho que é melhor, se ele é mais assertivo, mais curto. Então esse é um das IAs que nós estamos aplicando. Outra IA que vai ajudar muito o mercado é relacionada a relatórios, né? Então o sistema está o tempo inteiro aprendendo e conforme a necessidade ali e a utilização do sistema, essa IA ela vai mandando relatórios on time para os gerentes, supervisores, coordenadores. Com isso o que acontece? Eles conseguem tomar uma decisão mais rápida, né? Então existem contratos, inclusive da Infotech, que você tem uma multa se o produto não chega dentro da plataforma em X tempo. Você tem um embarque do helicóptero que ele tem um custo altíssimo, né? Então, se a gente não tem isso de forma assertiva, se essa IA começar a trabalhar e previamente falar, olha, seu estoque máximo é 10, o mínimo é 5, o seu ponto de suprimento é 6. Se ele já te manda esse alerta, qual é a chance da gente tomar multa? Qual a chance da gente não atender o cliente? A multa é uma consequência, mas o cliente insatisfeito é a maior causa, o maior problema, né? Então a gente tem essa IA já trabalhando pra gente, que ela vai estudando todo o nosso sistema, a forma que ele está se comportando e ele vai colocando, vou dar um exemplo.
falando de varejo, ele fala, olha, em setembro o que mais sai é refrigerador, um exemplo, é linha branca. Então, aumente o seu estoque de linha branca, ou não. Então, ele vai fazendo isso para a gente de forma que a gente consiga ser mais assertivo. Uma outra IA que a gente já está em desenvolvimento é relacionado ao usuário, né? Então, o usuário, através de uma IA conectada ao WhatsApp, vai ser possível ele perguntar via áudio ou simplesmente escrever e o sistema já vai devolver para ele a ação que ele tem que fazer, como rota de picking, caminho de picking, chamar a transportadora adequada para aquele produto. Então, se eu tenho um produto cadastrado e eu tenho toda a cubagem daquele produto, eu sei que naquele helicóptero cabem 10 quilos, numa caixa de 3 metros cúbicos, 1 metro cúbico. Então, logo, o sistema vai conseguir dar toda essa expertise através de IA. Menos pessoas pensando e o sistema fazendo isso e mais pessoas operacionalizando ali. Maravilha. A LogSmart hoje ela entrega toda a cadeia logística, né? Desde ali do agendamento de uma frota, do agendamento de um veículo na portaria, controle de container. Então, se eu tenho controle no porto, então a gente tem esse controle de container. Temos toda a parte de RFID também, fora do WMS. Então, assim, seja ele movimentação de pessoas, movimentação de equipamentos. Inclusive, nós temos alguns cases que eu vou trazer relacionado à Infotech. A gente tem também a fábrica de software, né? E o Swift Move ali, que ele faz toda essa gestão de movimentação, né? Então, a gente consegue hoje atender toda a cadeia logística, desde do agendamento, da entrega do produto ou da retirada, a gestão do estoque, né? O gerenciamento de todo o estoque, a movimentação desse produto dentro do estoque com toda a sua rastreabilidade e a parte ali da expedição também, de forma segura e assertiva, até a entrega na ponta do seu cliente. E no grupo vocês têm a LogSmart e tem outras empresas também, né? A gente tem a LogSmart como uma das empresas, temos a Boostec, que é uma empresa de fábrica de software, temos que também é dona do YMS, e temos a SwiftMove. Temos outros 2 cases em andamento, um inclusive que a gente trouxe junto com parceria de vocês, assim, de demanda de vocês, que é relacionada à gestão de EPIs, né? E temos uma outra que a gente chama Tem Lugar. Então, se você tem a necessidade de armazenar em algum lugar, a gente encontra o parceiro ideal para você. A gente, nessa parceria de acho que 2 anos, um pouco mais com a Infotech, a gente conseguiu desenvolver alguns projetos de sucesso, né? Um deles é a Macaé 41, é um contrato de vocês chamado Macaé 41, que vocês fazem toda a gestão dos produtos da Petrobras. Então, vocês fazem um inventário do produto, né? Então, quando a gente chegou lá, essa operação ela era feita manualmente em papel, né? Então, tinham-se ali 20, 30 pessoas contando e 4 bake-offs ali para fazer a gestão subir esses dados para a operação, né? Então, a gente tinha ali uma operação muito grande, às vezes até desproporcional de pessoas realizando o bake-off das pessoas que estavam contando, e vocês têm uma demanda, né? O contrato de vocês é demandado por itens contados. Chegamos lá, entendemos, trouxemos a solução específica para vocês. Então, um grande diferencial nosso, a gente se adapta ao negócio da Infotech, né, nessa nossa parceria. Então, a gente conseguiu desenvolver um produto que on time, seja no smartphone, seja no tablet, seja no coletor, o usuário, ele vai lá, ele além de fazer o inventário, com toda a gestão criada, extraída do software da Petrobras já, a gente consegue fazer toda a gestão daquele produto com foto e geolocalização se necessário. Ou seja, se há alguma dúvida do cliente de que a gente contou aquele produto ou ele não estava lá, tem registro fotográfico da hora de qual operador e como ele contou. Então isso se demorava ali 4, 5 horas para um operador sem foto conseguir subir isso para o sistema e fazer análise. Hoje não tenho mais esse cara fazendo isso. Esse cara ele faz outra atividade e a gente conseguiu trazer mais eficiência, mais qualidade e mais rastreabilidade. Além de usar esse profissional para ser uma cabeça pensante, trazer inovação, trazer gestão, a gente traz muito mais rastreabilidade, né? Porque não basta ser honesto, tem que parecer honesto, né? Então eu contei, como eu contei, quando eu contei, tá, cadê a foto? Tá aqui. Então você tem tudo isso, né? Nesse exemplo, nesse case, a gente tem isso bem explícito. Então, quando o outro olha, ele fala assim, tem fatos, dados, evidências, né? Tá tudo ali, não tem como contestar. E a utilização dessa mão de obra em outra demanda, ela é sempre bem-vinda. Então, não necessariamente, ou na sua maior vezes dos casos, não haverá uma substituição. Você vai aumentar ali
o ganho de performance, o ganho de eficiência, logo você aumenta o seu contrato, logo tem espaço para aquele operador, para aquela pessoa continuar dentro da operação, né? Sim. E outra, quando a gente traz também um sistema, nós precisamos de pessoas prontas para usar o sistema. Precisamos de key users, precisamos de pessoas especialistas. Então ela deixa de usar uma tarefa de papel e caneta e ela se torna um especialista, ela se torna uma pessoa tecnológica, né? Sim. Então não necessariamente vai ser uma substituição. Dentro dela eu vou trazer mais um case que a gente tem com vocês, tá? Que é relacionado à Edson 12. Hoje a gente tem, junto desse contrato com vocês, uma aplicação que dentro do continente, né, vocês têm o armazém de todas as peças, equipamentos, EPIs, que são fornecidos para as plataformas. Então vocês atendem aí mais de 30 plataformas aqui na região, e os EPIs e os produtos, os maquinários ficam no continente. Hoje, através do nosso WMS, o operador no continente ele sabe on time, aonde está, como está e qual que é a condição daquele produto. A gente conseguiu construir também uma condição de análise de produto enviado para manutenção. Então, a gente tem toda a rastreabilidade, quando comprou, qual nota comprou, quando chegou, quem recebeu, em qual local passou dentro do continente, em qual momento ele foi para aferição, para manutenção, quando ele voltou. Então, toda a rastreabilidade está com a gente. E o que é mais importante também, existe uma competição muito grande relacionada ao embarque de produtos para essas plataformas, né? Sim. E além do custo disso. Imagina só, eu gero uma necessidade de enviar uma caixa de ferramentas e eu não coloco a ferramenta adequada lá. Eu gastei com helicóptero, eu gastei com tempo, eu não atendi o contrato, posso gerar uma multa, né? Então a gente, dentro disso, a gente construiu o IaaS, vou dar um exemplo de uma, que ela fica monitorando se aquele pedido foi atendido dentro da sua totalidade. Então assim, o que foi integrado, ele foi atendido, expedido dentro da totalidade, ele foi separado e conferido dentro da sua totalidade. Se não foi, a gente recebe alertas falando, olha, esse pedido diverge do inicial. Ou seja, qual é a chance daquele embarque sair errado? Então isso já é uma coisa que nos ajuda muito, né? Eles nos baliza para que a gente não tenha esse desperdício e não tenha esse retrabalho. Então essa é uma das áreas que a gente está tratando, né? Eu falei da IA do WhatsApp, eu trouxe ela um pouco do Falou WhatsApp. Rapidinho. Né? Quiser falar mais, fica à vontade. Essa do WhatsApp ela vai ser revolucionária também, que ela não está ainda em teste. Ela, na medida que no WhatsApp você fala com ele ou escreve, ele já vai gerar demanda de separação, demanda de conferência, vai te falar como está o seu estoque. Olha, eu gostaria de saber o estoque do produto XPTO. Ela vai te retornar isso, então ela vai te trazer os forecasts, ela vai te trazer a relação, qual que é o seu fornecedor que está te atendendo da melhor forma, com quem você deve comprar. Então tudo isso já está em andamento na nossa base. Sem contar a parte de treinamentos, né? Então a gente tem um IA trabalhando também, que toda nova função e todo treinamento, toda nova funcionalidade ou atual do sistema, vai ter uma IA que vai aplicar esse treinamento e vai deixar disponível para os usuários. Tem as duas vertentes, né? Porque a tecnologia ela também está alinhada à cultura, né? Sim. Então, se a empresa tem uma cultura tecnológica, é muito bem-vindo. A gente consegue não só trazer isso como acontece com a Infotech. Então, a Infotech é muito bacana, porque a Emily ali, a Suelen, elas têm uma demanda, ela já, pode surgir essa demanda, como que a gente pode atender? Nem existe. A gente já está conversando sobre, já estamos tratando sobre como que a gente vai atender melhor o cliente que ainda não é de vocês. Sou Eduardo Perdigão, sou da Petrobras Logística de Upstream, né? A gente é cliente direto da nossa área de armazenagem, né? Do Henrique, trabalhamos com as parcerias, somos interface com as parcerias, os clientes de parceria. Você falou desse projeto que fez dentro da Petrobras, lá de Macaé, né? A gente acompanhou de perto isso. Mas eu queria que você comentasse um pouco mais do grande desafio que é o inventário, mas sob o prisma da inteligência artificial, porque eu consigo ver assim, o processo de inventário, se a gente tem uma inteligência artificial atuante e uma boa gestão do armazém, ser algo que não precisa, que vai ocorrer de forma, digamos assim, online, 24 horas por dia. Então eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Queria saber o que vocês pensam sobre isso, o que vocês têm de projeto de automatização de inventário com inteligência artificial. Eu não estou falando, eu vi que realmente a gente teve um processo de automatização enorme
né? Mas é uma automatização ainda da onda anterior de tecnologia. Mas do que vocês estão vendo hoje do uso da inteligência artificial para esse controle de inventário? Obrigado pela pergunta, Perdigão. Bom, algumas das que a gente já está trazendo, ela vai nos balizar e nos ajudar quanto a isso. Uma delas é justamente essa análise do que entrou e do que saiu, do que movimentou. Então tem uma IA por trás que ela fica fazendo todo esse CAPEX, vamos dizer de CAPEX, baseado no que entrou, no que movimentou e no que saiu. Com isso, a depender da regra de negócio, a gente pode dali startar já inventário. Vou dar um exemplo. Então vamos dizer que o produto A, ele não movimentou hoje. Não tem necessidade alguma de fazer qualquer tipo de inventário nele. Mas o produto B, ele movimentou, seja ele da posição A para a posição B, seja ele para um picking, seja ele um recebimento. Então a IA vai estar monitorando isso e vai estar dizendo, olha, esse é um item que você tem que inventariar. Aí é claro que tudo entra dentro de uma regra de negócio. Isso a gente já tem uma IA que está fazendo toda essa análise de documentos, né, análise de relatórios, de movimentação dentro do estoque, que ela vai nos dar esse balizador. Olha, o item A, B ou C, hoje eu já tenho de forma muito antiga. O que movimentou, seja ele uma entrada ou uma saída, ele já manda contar o que movimentou no dia anterior. Mas essa ela vai ser mais profunda. Além de fazer essa análise do que movimentou, ela sempre vai balizar todos os steps. O step de integração, do que integrou, o step de movimentação, o step de separação, conferência e até a expedição e até a entrega do produto. Então isso ele vai começar a fazer essa análise para gerar inventários mais específicos. Essa é uma que nós estamos trabalhando, tá? Ela não está entregue ainda, ela é uma das que a gente está trabalhando. A gente tem, a gente vai para uma outra esfera relacionada ao RFID, né? Então o produto de vocês ele cabe ao RFID, que eu tenho um produto de R$3, a etiqueta não paga o RFID, né? No caso de vocês isso já acontece, né? Um produto é uma máquina que ela tem um valor muito maior. Então dentro disso a gente já tem essa tecnologia. Então eu aplico na entrada o RFID para aquele produto e aí através das minhas antenas eu te falo onde ele está e como ele está, né? Então eu já tenho uma tecnologia muito mais eficiente que para a Petrobras cabe, né? Que não cabe para um armazém geral, que não cabe uma Shopee, né? Que aí a calculadora dela é R$2, se colocar uma etiqueta a calculadora fica 20, né? Então a gente tem uma tecnologia para a Petrobras, que a Infotec tem acesso a isso, que se a gente conversar, que vamos aplicar o RFID em todos os produtos, vamos deixar eles ali e a gente vai controlar. Aí a gente entra em outras esferas, é claro, né? Relacionada ao tipo de produto, é muito metal, aí tem interferência, a gente vai entrando em outras esferas. É um desafio, tá? A gente sabe que não é algo trivial, algo que a gente vai ter que estudar muito. Essa do relatório vai nos balizar bastante para quem não tem essa condição de ter um RFID. No entanto, o RFID para a Petrobras já é algo visível e alcançável, porque você diminui ali até a interação de pessoas, né? E você consegue passando com o coletor na mão, ou colocando antena, que é mais caro, ou passando com o leitor na rua, ele vai te lendo tudo aquilo. Não precisa mais de drone. Drone é arcaico, drone ele tinha todo um trabalho. Hoje com o RFID já é possível. Era bonitinho no PPT, mas na prática... É até bonito de ver, né? Aquela situação acontecendo. Era lindo, mas não funcionou, né? Isso é o que a gente está trabalhando hoje. Aí tem nosso time tecnológico lá que está pensando no que mais ele pode atuar. Mas o inventário é algo que sempre foi latente, né? Sempre foi uma dor, um calcanhar de Aquiles, porque é dali que a gente sabe onde está o nosso dinheiro, né? O dinheiro da empresa, e é justamente na hora que a gente precisa que a gente não encontra o produto, Sim. Porque o inventário não está acurado, né? Mas a gente tem essas frentes trabalhando. A gente tem o counting back, ele é um pouco arcaico, mas não é o caso de vocês. Vou dar um exemplo. Eu tenho indústria que ele usa o meu sistema de ponta a ponta. Então eu consigo rastrear se aquele produto foi movimentado. Imagina no momento de uma separação, eu falo para o operador, olha, você separou esse controle, quanto que sobrou? Mas é muito. Não, peraí. Vale a pena? O custo desse controle vale a pena? Vale a pena. Então eu vou contar o que sobrou. Ou seja, se tem um problema ali, eu libero ele para continuar separando, mas eu alerto a gestão de estoque para ela ir lá e validar se está faltando mesmo. Então qual é a chance daquilo ter sido expedido? É quase nula, porque a gente não separa e expede, né? Então a gente tem algumas frentes que a gente consegue trabalhar, umas usando o sistema como um todo, outras usando o RFID, e essa que vai vir aí com essa onda da IA que a gente está aplicando. Claro, fica à vontade, a casa é sua. A gente tem muito... Como é que chama? Parque aberto, né? Área aberta, né? Área aberta. Essa tecnologia RFID. RFID,
se aplica também nessas 100%, áreas? 100%. Hoje eu faço isso em container Redex. Então tem empresa aeroportuária que a gente faz isso. Vou dar um exemplo de case da Infotec, que nem é cliente de vocês ainda. A Emily me trouxe isso, que é o seguinte. Imagina que você tem uma operação numa floresta e você enche um container de ferramenta, leva esse container para a floresta e você tem que fazer o trabalho lá. E você tem um monte de equipamento lá. E de repente você volta com 50% do container. Cadê essas peças? Então a gente está com um trabalho que é justamente relacionado a isso. Vamos catalogar tudo no RFID, então a gente sabe exatamente naquela região, naquele quadrante, aonde estão essas peças. Então a área aberta não é um problema. Boa tarde. Eu tiro uma dúvida, qual é a interface que vocês fazem entre o WMS e o SAP? 100%, tá? Hoje a gente integra com SAP, OMI, TOTUS, todas as versões do TOTUS, SAP For HANA, SAP Business One. Então a gente, via API, né? Então a gente sempre fala que tem os dois lados, né? Então tem um lado LogSmart que é zero restrição. Nós temos as nossas API públicas, nós temos toda a nossa tecnologia e a gente também conecta com a do SAP. Então aí vai depender muito da empresa, um exemplo a Petrobras. Vocês têm uma série de requisitos que a gente já atende, a gente já tem FEMEI, a gente atende grandes empresas como a Amazon do Brasil, enfim. E a gente consegue fazer essa integração. Mas sempre depende da outra ponta também, o quanto que ela bloqueia, o quanto ela não bloqueia. Nós somos um sistema SaaS, né? Então a gente está na nuvem, na AWS, então toda a nossa comunicação é segura, tudo nosso é bem homologado. Só mais uma dúvida. Quando a gente olha o parque aberto lá, o parque aberto, um galpão, né, que a gente tem pequenos materiais, é possível a gente avançar para a gente identificar um determinado centro logístico para um projeto e sair um mapa aonde estão todos os materiais, para que não tenha hoje, sei lá, material não localizado, perdido, extraviado, enfim, algo desse gênero. Positivo, das duas formas, seja ela com RFID ou sem o RFID. Então, quando você usa o WMS de uma forma full no seu sistema, na medida que você recebe e aloca ele naquela posição, eu tenho um mapa do estoque. E você sabe, na posição A, seja ele um mapa 3D, seja ele um mapa só com Excel ali, só com endereçamento, da forma que quiser. Então você tem ali exatamente, e não só o produto, como todas as características quantitativa e qualitativa do produto, tá? Então você sabe se é o produto A, vou dar um exemplo de camisa, tá? Então eu sei que nessa posição tem a camisa branca, P, do lado tem a camisa branca, G, do outro lado tem a vermelha, M. Então todas as suas características vão estar acompanhadas. Aí assim, eu fiz essa pergunta porque a gente trabalha na logística de aqui e controla os armazéns, tanto a Arma Rio quanto no Arma Macaé. Há pouco tempo eu fui lá, as pessoas imprimiram um papel e ficaram localizando. Então assim, já está no momento de evoluir, pegar um tablet e ir andando com uma pinha para a gente conseguir evoluir. O nosso já faz isso. É algo que efetivamente tem que ser visto no campo. Então a gente ainda não vê isso, tem tido dificuldade e o Leonardo, né? Ele comentou um negócio muito importante. Às vezes o armazém é o custo menor da logística de aqui, mas ele é o mais importante. Porque se começa errado, o que vai embarcar, vai dar tudo errado depois. atrasa tudo. Você atrasa um RP de transporte de uma carreta, de um navio, aí você atrasa toda a cadeia e pode parar uma funda. Sim. Então assim, não é nem um pedido, assim, só uma constatação, assim, se a gente evoluir nesse formato, como o Leonardo falou, as pessoas têm que saber que não vão sair daquele processo, mas vão ser utilizadas para algo melhor em outra coisa que está hoje ninguém olhando, né? Então é um ponto importante. Legal. Hoje a Edson Obrigado. 12, através da Infotec, a gente usa dessa forma. Então eles usam o nosso sistema de uma forma completa e lá eles sabem exatamente o produto na sua condição que está em qual lugar, né? Quantitativa e qualitativa. Então eles sabem, como eu disse ali um pouquinho antes, inclusive qual foi a empresa que fez a ativação daquele produto, ou que fez ali a homologação, ou que seja, ou que colocou o Inmetro, ou que aferiu, tudo isso a gente tem rastreável, 100% rastreável.